Olá, queridos alunos! Recebam nossas calorosas boas-vindas ao curso de Meio Ambiente. Aqui, vocês irão desvendar os segredos da natureza e aprender como podemos juntos fazer a diferença para um futuro mais verde e sustentável. Peço por gentileza que estejam cientes de que este vídeo pode conter erros técnicos ou ortográficos involuntários, pois utilizamos softwares de inteligência artificial e demais ferramentas. Agradecemos a sua compreensão. Bom, iniciando a nossa jornada, antes de entrar mais a fundo no tema, creio que é legal saber o que significa o próprio tema, correto? Antes de mais nada, o termo meio ambiente refere-se a tudo que nos rodeia e inclui todos os componentes físicos, químicos e biológicos que afetam o ecossistema ou organismos. VIVUS. E esses componentes podem ser naturais, como ar, água, plantas e animais, ou criados pelo homem, como edifícios, estradas e outros desenvolvimentos urbanos. Isso tudo é dividido em 3 componentes: os físicos, químicos e biológicos. Os físicos, como você pode imaginar, são a água, o solo, o ar e todas as características geológicas. Químicos são as substâncias presentes no ambiente, tanto elementos naturais como poluentes. Por último, os componentes biológicos, que incluem toda a flora e fauna, desde micro-organismos até as maiores espécies de animais e plantas. Falando de maneira mais ampla, tudo o que foi dito anteriormente faz parte dos nossos ecossistemas e biodiversidade. Mas o que é ecossistema e biodiversidade? Um ecossistema é uma comunidade de seres vivos, em conjunção com os componentes não vivos do seu ambiente, interagindo como um sistema. Estes sistemas biológicos são altamente complexos e interdependentes. Exemplos disso incluem florestas, recifes de corais, desertos e tundras. Já a biodiversidade é a variedade de todas as formas de vida na Terra, incluindo a diversidade entre espécies, dentro das espécies e dos ecossistemas. A alta biodiversidade é sinônimo de um ecossistema saudável, pois uma ampla gama de espécies e variações genéticas permite uma melhor adaptação e resiliência a mudanças. Como consequência, os dois oferecem os serviços ecossistêmicos que providenciam às pessoas, como purificação da água, fertilidade do solo, polinização de plantas, regulação do clima e absorção de dióxido de carbono. A fertilidade e a alta biodiversidade é sinônimo de um ecossistema saudável, pois uma ampla gama de espécies. Em contrapartida, temos um lado problemático em relação a isso tudo. Já deve imaginar, né? O ser humano e suas ações com o planeta. KKK. Uma delas são as mudanças climáticas, que pode ser várias questões antropogênicas, como, por exemplo, as emissões de gases no efeito estufa, a pecuária, atividades industriais, excesso de consumo, agricultura intensiva, desmatamento, entre outros. Os impactos são diversos, podendo ser de maneira imperceptível ou agressivos, e de maneira geral, duradouros. Uma delas é a elevação do nível do mar, derretimento das calotas polares, aumento da seca e temperatura, impactos socioeconômicos, há diversas alterações em padrões de precipitação e efeitos sobre a biodiversidade, etc. Muita coisa não. Infelizmente convivemos com isso e aumentamos cada dia mais essas consequências. Porém, nós seres humanos criamos estratégias para diminuir isso, e isso é conhecido como mitigação e adaptação. Já ouviu falar? Sim? Não? Bom, vou explicar. Mitigação envolve esforços para reduzir ou prevenir a emissão de gases de efeito estufa, enquanto a adaptação refere-se a ajustes em sistemas naturais ou humanos em resposta aos estímulos climáticos. Estratégias incluem desenvolvimento de energias renováveis, eficiência energética, reflorestamento e políticas de desenvolvimento sustentável.
As cadeias e teias alimentares são conceitos fundamentais em ecologia, descrevendo as relações alimentares entre diferentes organismos em um ecossistema. Eles ilustram como a energia e os nutrientes são transferidos de um ser vivo para outro. Uma cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos, onde cada um é alimento do próximo na sequência. Uma cadeia alimentar típica começa com produtores, geralmente plantas, passa por vários níveis de consumidores herbívoros, carnívoros, onívoros e termina com decompositores. Vamos falar um pouquinho de cada. Os produtores são organismos que produzem energia, geralmente plantas que realizam fotossíntese. Os consumidores primários são herbívoros que comem plantas. Os consumidores secundários são carnívoros que comem herbívoros. Os consumidores terciários, carnívoros que comem outros carnívoros. E por último, os decompositores, que são os organismos, como fungos e bactérias, que decompõem matéria morta, retornando nutrientes ao solo. Partindo para o outro termo, as teias alimentares. Uma teia alimentar é uma representação mais realista das relações alimentares em um ecossistema, ao contrário das cadeias alimentares. As teias alimentares mostram uma rede complexa de interações entre diferentes organismos. Elas ilustram como vários caminhos se entrelaçam e como um organismo pode fazer parte de múltiplas cadeias alimentares. Por exemplo, as interconexões. Nas teias alimentares, um único organismo pode ser tanto predador quanto presa em diferentes contextos. Dinâmica do ecossistema. As teias alimentares ajudam a entender a dinâmica dos ecossistemas, mostrando como a alteração em uma população afeta outras. Importância das cadeias e teias alimentares. Equilíbrio ecológico. Entender cadeias e teias alimentares é crucial para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Gestão de biodiversidade. Auxiliam na gestão e conservação da biodiversidade. Impactos humanos. Compreender essas relações é vital para avaliar os impactos das atividades humanas, como a agricultura e a pesca, nos ecossistemas naturais. Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que reciclam nutrientes na biosfera. Estes ciclos são essenciais para a vida na Terra, pois garantem a disponibilidade contínua de elementos essenciais, como carbono, nitrogênio e água. Vamos explorar cada um desses ciclos em detalhes, começando por ele, tão importante, mas ultimamente problemático, o ciclo do carbono. O carbono é um componente-chave de todas as formas de vida. O ciclo do carbono descreve o movimento deste elemento através da atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera. Uma de suas contribuições está na fotossíntese, que é quando plantas capturam dióxido de carbono, CO2 da atmosfera e o transformam em matéria orgânica. Quando a respiração de plantas e animais libera CO2 de volta à atmosfera. Os nossos decompositores, que quebram a matéria orgânica, liberando carbono no solo ou na água. E onde começa o problema? A combustão de combustíveis fósseis e desmatamento, que são as atividades humanas que liberam grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Essa queima causa um impacto no aquecimento global. Devido à queima de combustíveis fósseis, isso intensifica o efeito estufa, o que contribui para o aquecimento global. Partindo para outro elemento importantíssimo, a água. E agora vamos falar sobre o ciclo da água. São diversos processos, começando pela evaporação. A água dos oceanos, rios e lagos evapora e sobe para a atmosfera. A transpiração. As plantas liberam água para a atmosfera. A condensação, formação de nuvens, quando o vapor de água na atmosfera esfria. A precipitação é a chuva, neve ou granizo que cai da atmosfera. E por último, a infiltração e escoamento. É a água que cai na terra e infiltra no solo ou escoa para corpos d'água. A água é essencial para todos os ecossistemas e para a maioria das formas de vida na Terra. E por último, o ciclo do nitrogênio. Uma das suas funções são a formação de proteínas e ácidos nucleicos, a fixação, que é conversão de nitrogênio atmosférico, em formas utilizáveis por plantas, seja por bactérias fichadoras de nitrogênio ou por meio da produção industrial de fertilizantes, a amplificação e assimilação, que incorporação do nitrogênio por plantas e sua conversão em compostos orgânicos,
A decomposição, onde os decompositores convertem matéria orgânica em amônia, que pode ser usada novamente por plantas. E, claro, o impacto humano, o uso excessivo de fertilizantes altera o ciclo do nitrogênio, podendo levar à poluição por nitrato e à eutrofização de corpos d'água. Diversidade de ecossistemas. Ecossistemas são comunidades de organismos vivos interagindo com seu ambiente físico. Existem vários tipos de ecossistemas, cada um com características e espécies únicas. Vamos explorar os ecossistemas aquáticos, terrestres e urbanos. Ecossistemas aquáticos. Há diversos tipos e dividem-se principalmente em ecossistemas de água doce, rios, lagos, pântanos e marinhos, oceanos, recifes de coral, estuários. A água doce, menor salinidade. Habitats variados desde pequenos riachos até grandes rios e lagos. Marinhos, maior salinidade, incluem vastos oceanos, recifes de corais cheios de biodiversidade e áreas costeiras. Importância: ecossistemas aquáticos são vitais para a manutenção da biodiversidade, regulação climática e fornecimento de recursos, como alimentos e água.